Pedro, no capítulo 4, versículo de número 12. Primeira Pedro, no capítulo 4, versículo 12 em diante. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus. Que diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sofre-vos. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sofre-vos e repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intrometesse em negócio de outro. Mas, se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro veio por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que foi escrita pelo apóstolo Pedro, um homem, uma pessoa que andou lado a lado com Jesus, aprendeu com Jesus. Um homem a qual sofreu juntamente com Cristo, padeceu juntamente com Cristo. Então, ele tinha esse privilégio, teve esse privilégio de andar com Cristo, escrevendo a respeito do sofrimento por Cristo. É privilégio glorioso para o cristão. Porque ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então ele disse: não estranheis, não estranhe o fogo ardente que está destinado para o cristão como sofrimento, como prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, para nós não se espantar.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como ele tinha essa experiência de passar estas palavras, a experiência de passar o que ele passou para nós hoje estar ouvindo, é um privilégio glorioso, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui diz que nós somos provados. Fomos destinados a ser provados. Que coisa, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis. Então, o que deixa que a gente vê nos dias que estamos vivendo é se alegrar com o sofrimento. Não pensar que Deus está longe, porque eu estou nessa luta, eu estou nessa batalha, eu estou sofrendo, aleluia. Mas não pensar que Deus está distante, Deus está longe. Aqui esta palavra está dizendo que nós devemos suportar as aflições como Cristo aguentou a cruz também. Suportar como Jesus suportou. Os mesmos sofrimentos. Por causa da glória de Deus. Por causa do chamado. Agora eu penso, Jesus nos chamou para sofrer? De jeito nenhum. Jesus não chamou nós para sofrer. Mas ele nos chamou, ele nos escolheu para ser herdeiro do céu, para ter a salvação. Então, se nós formos separados para Deus, então a nossa luta, o nosso sofrimento é por causa do mundo. Não é por causa de Cristo. Ele não nos chamou para sofrer. Ele nos deu a palavra, nos deu a fé para vencer. Mas só as coisas do mundo faz que a pessoa sofra. Ele sofre na carne. Ele sente. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Estava vendo ainda ontem sobre o relógio, até mostrei para Fábio sobre o relógio mundial. Esses tempos atrás a gente viu que faltava 15 para meia-noite, agora falta 2 minutos. Então, quando eu tive essa revelação de 15 minutos para meia-noite, já faz mais de 20 anos. Então está faltando pouco tempo para a volta de Cristo. Por isso está esse esfriamento. Mas nós não queremos viver entre essas pessoas que se esfriam. Nem que tenha que manter a nossa fé de joelho, como diz um hino. A nossa fé não ceder para o mundo, irmão. Porque vão vir, já vai oferecer coisas para arrancar a verdadeira fé dos cristãos. E nós temos que tomar cuidado, porque
A palavra de Deus hoje está ensinando sobre o sofrimento de Cristo por Cristo. Por Cristo é um privilégio para o cristão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sofre, e vos repousa o Espírito da glória de Deus. E no versículo 15 ele disse: não sofra. Está dizendo, vocês não sofram. Aleluia. Nenhum de vós como assassino. Porque o assassino, fisicamente, ele vai pagar o preço na prisão. Então ele diz: vocês não vão sofrer, vocês não sofram como assassino. Vocês não sofram como ladrão, ou como malfeitor, ou como alguém estivesse se intrometendo em negócios de outro. Mas no versículo 16 dizia: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, porque a glória, porque disso, antes glorifique a Deus com esse nome de cristão. Não negue ser cristão por causa do sofrimento. Antes glorifiquem a Deus com esse nome. Viu? Aleluia, louvado seja Deus. Então, se estamos vivendo dias difíceis, nós temos que cada vez se achegar a Deus. Porque aqui Pedro ele relata sobre o sofrimento que vem, aleluia, sobre os cristãos, como no tempo de Cristo, como no tempo dos apóstolos, né? Os irmãos não têm essa ideia, esse pensamento, mas a gente vê, às vezes coloca lá um filme que eles fazem conforme a palavra, vê o sofrimento deles, irmão. Vê o sofrimento dos apóstolos, vê o sofrimento daqueles que não negaram a fé, não negaram a Cristo, de chegar ali os reis daquele tempo na sua cidade, no seu país, e botar um decreto aquele que fala no nome do Senhor Jesus ia ser colocado numa estaca, colocado fogo, será arrastado, viu? E sofrimento, perseguição. Então hoje nós temos uma liberdade, e com toda essa liberdade nós não somos mais perseguidos desta forma, do governo, do prefeito da cidade vir aqui, né, querer maltratar alguém, porque na verdade o sofrimento vem por causa do diabo. É o diabo que faz as pessoas sofrerem. Então o sofrimento vem por causa do mundo, por causa da carne. Ela sofre, mas a alma ela descansa no Senhor. Quando nós estamos em Deus, o nosso pensamento é em Deus. Por isso a pessoa não tem medo. Não tem medo de morrer, não tem medo de sofrer, porque sabe que a morte é um veículo que leva para o céu. Glória a Deus. Viu? A morte é o veículo. Quem tem Cristo, quem tem Deus, ele não teme nada neste mundo, porque ele conhece a Deus pela palavra. Amém? Amém. Vamos estar de pé? Então, se existe algum sofrimento, se nós estamos em Cristo Jesus, e nós sabemos que não foi por causa de algo natural dessa vida,
que está vindo o sofrimento, mas por causa do Senhor Jesus, se alegramos nisso. Não se envergonhamos de pregar a palavra. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que Deus tem nos dado para esta noite. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecer.